Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio, produção alimentar, com a forma como a comida, como as fibras, como a energia chega na nossa vida. Chegamos ao final da segunda temporada do Arroz, Feijão e Clima e essa etapa trouxe pra gente novas fontes, novas entrevistas, novas viagens e também patrocinadores. A gente mergulhou aí em temas como agricultura regenerativa, falamos, é claro, sempre dessa relação entre agro e clima, trouxemos também aí essa leitura de direito ambiental, de políticas públicas, falamos aqui de regularização fundiária, então temas correlatos à produção agropecuária do Brasil. E a gente também agora olha para como todos esses temas se encontram e se amarram na COP30. A terceira temporada do Arroz, Feijão e Clima já está para sair do forno e a gente está olhando muito para esse encontro da ONU, né? Essa conferência, essa cúpula de países que se reúnem aqui no Brasil, em Belém do Pará, para falar sobre transição climática, né, as mudanças climáticas e transição energética, e é claro que o agro e os sistemas agroalimentares estão também nessa pauta. A gente está de olho nessa terceira temporada, mas enquanto isso, é claro que a gente se preocupou aqui em fazer mais uma andança pelos episódios que já foram para o ar aqui no Arroz, Feijão e Clima. Fizemos esse resgate para mostrar para vocês, por exemplo, a valorização da sociobiodiversidade por meio de cadeias produtivas aí como a da borracha sustentável. A gente ouviu aqui uma flora em relação a isso. Nós também trouxemos aí muitas dessas visões olhando para produção e consumo de alimentos ligados a políticas públicas, como eu trouxe, mas para além disso, né, as políticas do país, a condução como a gente olha para isso enquanto sociedade civil e também a construção disso olhando não só para o alimento que chega na nossa mesa, mas também o que é exportado para outros países. E, inclusive, numa das nossas conversas, nós aprendemos também aí a olhar para esse contexto do Brasil como uma superpotência alimentar, tem a oportunidade aí única de usar suas políticas públicas internas, como a priorização da agricultura familiar, para mostrar ao mundo as fortalezas agroambientais na COP30. Então a gente deixa vocês com alguns dos trechinhos dessas entrevistas que a gente fez aqui ao longo dessa segunda temporada. A discussão de sociobiodiversidade vocês acompanham há muito mais tempo, independente de COP, se não é COP, mas esse ano sendo uma COP na floresta, digamos assim, né, ou pelo menos no contexto florestal brasileiro, assim, a gente precisa muito falar sobre essa atividade que parte das árvores, né, então a gente está falando de floresta, mas a gente está falando de uma floresta que precisa ser isso sustentável por uma questão enfim, do que a própria palavra sustentabilidade compõe, né? A gente está falando do social, a gente está falando do meio ambiente, a gente está falando de ter rentabilidade. Agora, eu queria começar, então, que você, te perguntando, queria que você falasse um pouquinho de, assim, o que é, então, essa borracha sustentável, só para o pessoal entender o que é o conceito, o que é uma borracha não sustentável também, assim, e aí a gente começa a entender esses pormenores que compõem o cenário brasileiro, né? A questão das populações, a questão de como que essa economia vem se desenvolvendo com os povos que ali estão inseridos. Bom, acho que falar de uma borracha sustentável, a gente precisa se perguntar primeiro da onde vem o tênis que a gente usa, da onde vem a borracha que as nossas crianças ou adultos também usam nas escolas, nas universidades, da onde vem a borracha que está nos materiais hospitalares. Então, acho que a gente precisa primeiro se perguntar da onde vem a origem de cada produto que a gente compra, né? E a borracha, ela tem um histórico muito importante, uma história muito profunda no modelo de ocupação da Amazônia. Então, acho que a gente precisa, antes da gente falar dessa sustentabilidade, a gente precisa conhecer como que se deu a formação de uma cadeia de borracha na Amazônia lá no final do século XIX. Então, o mercado global
Revolução Industrial acontecendo lá no século XIX, uma demanda crescente por borracha justamente para a indústria de carros, então o Fordismo acontecendo, uma demanda grande por borracha a nível global, e a seringueira, que é uma árvore nativa da floresta amazônica, eu já entro nessa parte da sustentabilidade, uma árvore nativa da floresta amazônica que produz uma seiva, que é um látex, né, que a gente fala, que ali quando você corta, sai um líquidozinho que você consegue produzir depois a borracha que vai compor pneu de carro, que vai compor o tênis. E é impressionante, né? Porque fica esse líquido, eles deixam secar na própria árvore ali, né? Dentro de um balde, e aquilo ali já vai criando uma cara de borracha, assim mesmo, né? Uma cara de borracha. E aí, falar então dessa sustentabilidade da borracha naquele momento do primeiro ciclo da borracha que a gente fala no final do século XIX, começo do século XX, é para abastecer essa indústria e esse produto totalmente compatível com floresta, que é justamente esse potinho que vai acumular o líquido. Mas como que se deu a produção dentro da Amazônia? Então, com essa demanda global, para atender essa demanda para a indústria automobilística, o Brasil fez uma campanha, uma política dentro do Brasil de levar mais pessoas para dentro da Amazônia para coletar esse produto para atender essa demanda global lá no final do século XIX. E aí começa um grande processo de migração, principalmente de nordestinos, né, e grande parte de cearenses que migraram para a floresta amazônica para coletar esse produto para atender essa demanda global crescente naquele período. Na época, isso era oportunidade de emprego. Era oportunidade de geração de renda para essas pessoas. Teve uma promessa do governo brasileiro, inclusive das pessoas enriquecerem. A gente sabe um pouco dessa história, que não foi bem assim. Sim. A gente teve uma grande seca naquele período na região Nordeste, uma das maiores secas da história, então com essa promessa de um enriquecimento e geração de renda a partir dessa borracha sustentável dentro de floresta, pessoas migraram para lá com essa promessa. Então começa o grande boom da borracha e a partir disso o desenvolvimento de grandes cidades como Manaus e Belém, que passam a crescer justamente por meio da extração de borracha nesse período e que culmina com a Belle Époque, né? Não sei falar francês. Belle Époque. Belle Époque, que é a Bela Época, né? Inspirado nos franceses. Então Manaus e Belém, por meio da extração da borracha, enriqueceram. Então, os grandes teatros, as grandes vias, arquiteturas inspiradas... Que até hoje essa arquitetura está lá e quando a gente vai, a gente sente essa referência, né? Está lá presente. Então, gerou muito recurso. E nesse momento, Mariana, a borracha ela foi o segundo produto da balança comercial brasileira. Então, naquele período, a gente estava falando de agro aqui, né? A gente está nesse podcast falando sobre isso. Então, o principal produto de exportação do Brasil naquele período era o café. Qual que é o segundo? A borracha. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na cadeia de borracha, a gente está falando, então, de modelo de ocupação na Amazônia, migrantes que foram para lá com uma promessa de riqueza, formação de grandes cidades com uma arquitetura incrível, né, com uma história urbanística e cultural, também na cena cultural da Amazônia. Reflexo de uma pujança econômica. Que trouxe resultados econômicos para o Brasil, mas que também refletiu com uma desigualdade social, porque essas populações que foram para dentro da Amazônia não tiveram a promessa cumprida de uma geração de renda e modos adequados dentro de floresta. Então, acho que esse é um recorte importante para a gente falar desse primeiro ciclo, que ele se encerra justamente ali quando os ingleses acabam levando sementes da borracha para o Jardim Botânico lá da Inglaterra, acabam, e depois disso, né, conseguem ter a seringueira e replicar ela para a Ásia, e aí entra num processo de declínio dessa borracha no Brasil, porque a Ásia passa a desenvolver a borracha plantada em monocultura, bem diferente dessa pergunta que você acabou de me colocar. O que é uma borracha sustentável? É uma borracha, então, que alia, né, uma extração de um produto dentro de floresta, da maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, que ela compõe um sistema, vou chamar assim, agroflorestal, dentro de floresta, que você consegue ter uma diversidade de espécies no mesmo ambiente. Então, isso é uma borracha sustentável, que ali você tem não só a seringa, que extrai o látex, você tem uma castanheira, você tem uma copaibeira, você tem o babaçu, você tem um artesanato. Então, quando a gente fala de borracha sustentável, no meu imaginário e nas minhas visitas para a Amazônia, é esse tipo de sustentabilidade que ali, então, um conhecimento tradicional de populações que migraram para lá, junto com os povos originários, que os povos indígenas também extraem esse produto nesse primeiro ciclo da borracha, e que mantém a floresta de pé.
Então a gente está falando de uma produção que gerou renda para o Brasil, já foi o segundo produto da nossa balança comercial e nos matou. Eu vou querer, então, que você conte um pouquinho mais pra gente, se for possível dar exemplos, né? Pra gente sempre aproximar mais, assim. Dentro disso que você falou do monitoramento das políticas públicas e se elas realmente estão sendo implementadas. Acho que esse é um dos grandes pontos, assim, né? A gente teve uma conversa recentemente aqui, até falando disso, assim, poxa, existe um programa de aquisição de alimentos, existe um Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os programas, eles existem, eles são muitas vezes exemplo para, né, eles são exemplos para outros países até, mas assim, quem que está verificando se de fato a escola está lá comprando 30%, né? Se o município está comprando, está repassando, se esse dinheiro, essa renda realmente está chegando no agricultor e não está ficando num atravessador, né? São várias nuances, assim, o que você acompanha em relação a isso? Queria entender um pouco se é da sua alçada olhar para essas políticas públicas dentro dessa estratégia, né? E como que você avalia isso, assim? Se tem alguma política que dê para destacar? Claro. Bom, acho que antes vale um preâmbulo aqui sobre como é que o pacto vê a fome. Acho que é super importante, porque os determinantes da fome para o pacto, nessa análise exploratória que nós fizemos científica, nós entendemos que existem componentes que estão dentro da pobreza e da desigualdade, principalmente. São dois componentes que são super importantes porque eles geram esse inacesso ao alimento saudável. Então, quando a gente fala do acesso à renda, ele é um componente de garantia de segurança alimentar. Mas, para além disso, a gente tem superado a questão da renda, a questão também do acesso físico ao alimento. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas principalmente nas famílias mais pobres você não tem o acesso físico a um supermercado que tem um alimento saudável. E por fim, por último, a gente tem a questão da cultura alimentar. Então, como é que os nossos ambientes alimentares garantem uma escolha alimentar que seja saudável para a população, um acesso à informação que seja qualificado? Perfeito. Então, tudo isso na perspectiva do indivíduo, né? Do indivíduo que precisa desse direito humano que é constitucional a uma alimentação adequada. E aí dentro disso a gente tem vários campos de natureza de atuação das políticas públicas, e aí a gente entra na parte dos dados. Então, quando a gente fala do acesso à renda, por exemplo, é de extrema importância a gente falar de programas como o Bolsa Família. Então, a gente acompanha assim, os indicadores dos programas que estão situados em cada uma dessas áreas. O PNAE e o PAA são outros programas que estão situados nessas áreas de atuação. E infelizmente, Mariana, citando o PAA, que você citou mais diretamente, quando a gente fala das evidências, ele é um programa bastante exemplar a nível mundial, mas a abrangência dele chega a 4% da agricultura familiar hoje. Então, a gente, de fato, tem um problema bastante sério. Sim. E quando a gente olha para essa ótica estrutural, né, do acesso ao alimento saudável, a gente está falando da produção alimentar, principalmente. Então, a produção alimentar do alimento que vai para a mesa do cidadão, né? O alimento saudável, de fato. E esses alimentos, em grande massa, são produzidos pela agricultura familiar. E essa produção depende do acesso ao mercado, do acesso a crédito e também de um acesso à extensão rural. Quando a gente fala desses três componentes para a produção do alimento saudável, os três, o conjunto de políticas que existem para fortalecer a agricultura familiar, hoje em dia eles mal chegam na agricultura familiar. Então, a gente acompanha o número e a gente tem já esse diagnóstico, infelizmente. Basicamente, assim, não tem extensionista o suficiente, o crédito não chega porque é complexo, olhando até o que a gente fala bastante aqui, assim, né, de plano safra da agricultura familiar, né, assim, existe a política, mas é isso, né, a cauda longa ali não chega. E qual mais que você falou? Crédito? Acesso a crédito, mercado e extensão rural. E mercado, é isso que você está falando, né, que é a PA, política que existe, mas que não garante. E aí, só para a gente ter uma dimensão, assim, né, também, acho que é importante a gente falar para o público que um produtor de hortifruti, muitas vezes, ele acaba indo para ficar só no milho, ou só, né, e ele, enquanto produtor pequeno, acaba indo só para uma produção e sucumbindo à monocultura de uma certa forma, não porque ele é malvado e porque ele, né, quer destruir a diversidade,
mas porque às vezes ele tem o mercado garantido para o milho. Né? O milho ele sabe para quem vender. Exato. Tem uma cooperativa, tem um mercado, tem um atravessador que seja, mas ele sabe que ele vai produzir e vender. Quando a gente está falando de cenoura, batata, alface e tudo mais, ele não sabe para quem que ele vai vender, dependendo da complexidade. Isso vai ser desperdiçado, não compensa ele vender. O trabalho de colocar numa caixa, subir num caminhão, levar para uma cidade, o retorno que ele vai ter é tão pouco que ele faz aquilo virar ração para porcos, Exato. come o que ainda tiver bom, obviamente, mas uma parte é desperdiçada, né? Então, assim, a gente está falando de um produto que poderia, nutricionalmente estava saudável, poderia chegar, mas a gente não tem o básico, que é esse tripé que você falou aí, que levaria para um acesso a mercado robusto, assim, né? Exato, exatamente. Eu acho que nesse sentido, Marina, vale bastante reforçar uma tríade que eu acho super importante, que é conciliar o interesse econômico, o interesse social e o interesse ambiental. Então, quando a gente fala dessa produção no campo e da ótica do interesse social, infelizmente, as dinâmicas hoje de mercado, principalmente para a produção de alimentos mais saudáveis, os alimentos que vão garantir o direito à alimentação adequada, são dinâmicas que geram pobreza. Então, o componente social, ele fica prejudicado. O componente ambiental, muitas vezes, ele é garantido pela agricultura familiar, mas nem sempre. Importante citar isso. Sim. E hoje, a dinâmica do mercado, infelizmente, olha muito mais para a dinâmica do mercado. E não que ela não seja importante. Ela é importante e a gente precisa também contemplá-la, mas não pesá-la única e exclusivamente. Então, acho que esse que é o ponto principal aqui em termos de valores, porque quando a gente pensa no alimento, a relação nossa com o alimento é uma relação muito mais de garantia constitucional, de garantia à dignidade humana, Isso. de garantia a que a gente tenha uma vida saudável. Isso. Se existe pecuária sustentável, como que é isso? Nossa, eu não acredito, né? Daí a gente para e pensa assim, nossa, por onde que eu vou começar a explicação para uma pessoa que pergunta isso, né? Que você vê que está muito distante desse diálogo, né? Dessa realidade, né? Então, por que as pessoas têm tanto essa impressão, né, de que a pecuária não pode ser sustentável, né? Eu acho que foi uma estratégia aí 2010, ali, quando começou um pouco as moratórias da carne, da soja, veio uma estratégia, né, de global aí dos países ricos financiando ONGs internacionais para travar o crescimento do agro brasileiro, né, em função de vários motivos, né, e também de conservar a biodiversidade, né. Então, já que os países ricos já não têm biodiversidade, já estão produzindo alimento, o mundo já tem um certo equilíbrio de produção e consumo, né, vamos travar no Brasil, né, farms here, né, fazendas na Europa e nos Estados Unidos, né, e floresta no Brasil, forest there, né. Então o Brasil considerado um país fora do clubinho dos países ricos e desenvolvidos, né, que surpreendeu o mundo com a sua produtividade de alimentos, o aumento da produtividade, né, então um país que importava alimentos, de repente começa a exportar. Hoje é o maior exportador de quase tudo, se não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro, e provavelmente vai virar o primeiro em quase tudo. De uma década para outra, era muito impressionante, né? Foi chocante, acho que isso surpreendeu o mundo, né? Como que esse país tropical, com esse povo mestiço, né, consegue estragar os planos dos brancos aqui, donos do mundo, né? Então é um pouco chocante mesmo, e o mundo, esses países ricos reagiram, né? Quer dizer, o Brasil está viabilizando o desenvolvimento na Ásia, no Oriente Médio, né? Coisa que, se não fosse o Brasil, eles iam estar limitados pela quantidade de alimento disponível no mundo, né? Então, essas ONGs internacionais vieram para o Brasil muito fortes e muito bem preparadas, né? Contratando executivos, gente muito preparada, assim, e pegou o setor produtivo de surpresa, né? Os fazendeiros aqui estavam nas suas fazendas, estavam nas suas associações, mas muito despreparados, né? Então, causou assim como o Brasil causou um choque no mundo, causou um choque no Brasil a vinda dessas ONGs com essa articulação, que em 2010, né, foi até, se for analisar, foi até eficiente, né, porque a gente tinha pouca informação sobre conservação, sobre o quanto do Brasil estava conservado, não tinha muita informação sobre carbono, né, não tinha
não tinha Google Earth, né? Não tinha Código Florestal, não estava revisado. Levantar né? esses dados não era ainda uma hipótese, Não né? Tecnologicamente falando, sim. Então era uma coisa que nessa época a gente perguntava para as pessoas quanto por cento do Brasil você acha que está conservado, né? A resposta era 15%, né? As pessoas achavam que o Brasil estava devastado, né? Que estava tudo acabado já. Então, essa campanha, né, dessas ONGs foi muito eficiente e acho que foi importante para dar um break naquele momento para as pessoas se familiarizarem com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade. Foi um momento importante, né, que a gente vinha num ciclo de ocupação ainda do Brasil, de Mato Grosso, né, de desenvolvimento, estrada, ferrovia, desmatamento, né, construção de cidades, que estamos até hoje, né, mas assim, naquela época estava uma febre muito forte, e quando veio isso foi uma parada, logo depois veio a revisão do Código Florestal, e logo depois veio o Embrapa, depois o Observatório do Clima, trazendo os dados de conservação, né. Então, acho que agora a consciência das pessoas está cada vez compreendendo melhor o Brasil, né? A gente sabe que hoje o Brasil tem assim, aproximadamente 66% do território destinado à conservação. Temos um Código Florestal ainda com problemas de implantação final, tal, mas tá aí na mesa já, né, do produtor, da sociedade brasileira como um todo. Queria então que você explicasse para a gente como que é uma atuação que inclusive olha para a indústria, né, precisa olhar, a atuação da Suzano em papel e celulose, mas também olha para essas áreas de conservação e como equilibrar a atuação para não depender nem só de exóticas e trazer essa valorização das nativas do Brasil mesmo, assim, né? Bom, então acho que vale retomar, assim, no ponto que o Miguel trouxe, pontos bem importantes, né, da importância do setor da silvicultura na conservação do Brasil. E aí, aqui trazendo especificamente para a Suzano, né, a Suzano, então, sendo uma importante player desse mercado, né, da silvicultura, hoje representa praticamente 20% do volume de áreas das florestas plantadas aqui no Brasil, né, quando a gente olha o setor como um todo, atingindo 2 milhões de pessoas no mundo todo, né, em cerca de 100 países, né? Então, o impacto dos produtos estão no dia a dia de muita gente, né? 2 milhões de pessoas aí, de alguma forma, estão usando produtos que vêm lá da origem renovável, que vêm das árvores plantadas aqui no Brasil, que vão servindo para diversos produtos, como, por exemplo, o papel higiênico, né? Que a gente comentou no início do programa, e a folha que a gente escreve, enfim. É legal dizer que a Suzano hoje ela tem 2,8 milhões de hectares de terras aqui onde a gente maneja no Brasil, sendo que apenas 1,7 é dedicado ao manejo do eucalipto e 1,1 milhões é dedicado para as áreas de conservação, áreas de preservação. Ou seja, são áreas que a gente mantém a floresta nativa, ou o bioma nativo, né, que nem sempre são florestas, podem ser campos, podem ter outros biomas também. E muitas vezes, quando a gente chega nessas áreas, se esses biomas, né, se essa floresta nativa, ela não se encontra no estágio de conservação bom, a gente entra também com atividades de restauração para melhorar esse estágio de conservação, recuperando esses biomas nativos do Brasil. Então, de fato, a iniciativa privada, né, a gente leva restauração e conservação para as áreas que a gente vai. É legal dizer também, acho que o Miguel trouxe na fala dele, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, que a gente não entra em áreas onde tem vegetação nativa, floresta. A gente só entra em áreas onde você tem um estágio de degradação do ambiente. Muitas vezes, pastos degradados, áreas abandonadas de outras culturas, né? Que servem, então, como áreas boas para a gente plantar o eucalipto, que é a base da nossa fibra, né? Para a produção do celulose. Como a gente trouxe no começo, na abertura desse episódio aqui, dessa retrospectiva, a questão de políticas públicas e legislação também foram aí alguns dos pontos abordados nas nossas conversas na segunda temporada do Arroz, Feijão e Clima. A robustez da legislação brasileira, como o Código Florestal, a insegurança jurídica, a regularização fundiária, a reforma agrária, foram alguns dos assuntos. Nós vamos ter um rápido intervalo e na volta nós vamos ouvir alguns trechos do que é preciso a gente conhecer
conhecer, saber, se empoderar sobre o Brasil, não só para saber discutir de forma internacional na COP30, mas é isso, para ter conhecimento sobre como funcionam esses diferentes assuntos dentro do país. Fica aí que é rapidinho o intervalo, a gente já volta. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Então eu vou pedir para você explicar o básico, que acho que é muito didático. O que é direito ambiental? O que é direito do agronegócio? Se essa área existe mesmo ou se é só uma adaptação do direito para o agro? Como que essas duas áreas se conversam, se convergem? Então, vamos lá. O direito do agro, né? Direito do agronegócio, direito ambiental, a princípio são ciências do direito separadas, tá? Perfeito. Você aprende de forma separada. O direito, quando você fala direito do agro, você pensa muito naquela coisa clássica de Estatuto da Terra, os instrumentos de financiamento do agronegócio, CPR, LCA, isso sim, nas relações do campo, isso é o direito agrário propriamente dito. E aí, O direito ambiental, ele surge de outra área. O direito ambiental no Brasil, ele surge, né, como um braço do direito administrativo. O direito administrativo é aquele direito que regula as ações do Estado. Então, ato administrativo, o poder de polícia do Estado. O direito ambiental no Brasil nasceu daí. Tá? Isso foi por volta de 1980, na década de 80, começou a nascer o direito ambiental como a gente conhece hoje. Legal. Que é essa linha clássica do direito ambiental. Então é nova. Você está falando da década de 80. Relativamente comparado ao direito civil que do Império Romano é bem nova, né? Sim. Mas assim, ele veio dessa criação. Então, na década de 80 ele foi criado porque houve uma noção maior de consciência de regulação ambiental no mundo. E aí surge o direito ambiental no Brasil, como a gente conhece hoje. Tem a Lei Política Nacional de Meio Ambiente de 81, né? Você tem a Constituição Federal de 88, que deu um empurrão muito grande para o desenvolvimento dessa ciência jurídica, tá? E aí você tem essa parte mais clássica, que é o licenciamento ambiental, né? Que é a responsabilidade ambiental, certo? E o que nós estamos vendo nesses últimos anos, aí que tá. Essas duas ciências do direito separadas agora tendo que conversar. Porque as relações do campo hoje exigem sustentabilidade. Então, o advogado aqui que atua nessa área, ele tem que entender um pouco dessas duas. Eu até acrescento mais áreas aqui. Acho que a parte de contratos é muito importante também. Eu ia falar, e fundiário? Tá Também. nesse uso da terra que hoje está no direito do agronegócio, Sim. mas ele é uma ciência à parte, também direito fundiário. Ele entra no agronegócio, mas também entra na parte do ramo de direito civil. Assim, eu tô vendo assim, você quer atuar na sustentabilidade do campo do ponto de vista regulatório, não dá mais para ficar somente direito ambiental. Eu vou falar do princípio do poluidor pagador, responsabilidade ambiental. Não. Você tem que ter uma noção de direito agrário, direito de propriedade, direito de contratos é muito importante. Porque toda essa relação brasileira, né, com o campo de agroindústria não é meramente só preservação ambiental no campo. Eu tenho que saber, essa preservação ambiental no campo tem que ser atrelada a um programa de pagamentos de serviços ambientais. Isso vai entrar ou não vai entrar num contrato típico agrário, né, que é arrendamento ou parceria. Como é que é a responsabilidade das partes nesse contrato? Então, as áreas vão se misturando. Tá? E quando eu fiz minha tese de mestrado na GV, em 2020, que foi nessa parte de contratos agrários, cláusulas de sustentabilidade, uma coisa que me chocou quando eu fui fazer a pesquisa, porque eu vim da área de meio ambiente, aí eu fui caindo no agrário. É a falta de conexão das áreas. Olha aí. Como o agrário fica no agrário, o ambiental fica no ambiental, o contrato fica em contrato. E sim, tem que começar a criar ponte. Mas o você futuro diria... da sustentabilidade é a fusão das áreas. É isso que eu ia te perguntar. Você diria que hoje isso não está maduro, então, Não. E o futuro, vamos dizer assim, dentro de vários futuros do direito, um deles é Um profissional esse cross entre áreas. com um leque mais amplo. Se você quer atuar, assim, óbvio, o advogado vai só querer mexer com direito ambiental de licenciamento. Aí é uma opção. Mas assim, não, eu quero trabalhar com agro e sustentabilidade no agro. Vai ter que ter uma noção mais ampla de ambiental, agrário, contratos e até mercado de capitais. E eu ia te perguntar ainda uma outra questão, que é o direito internacional. Quando a gente fala de UDR, por exemplo, Lei Também. Antidesmatamento da União Europeia. Aí você tem que entender a legislação da União Europeia, o que está sendo colocado como legislação lá, para adaptar aqui também. Então, a base tá de dentro. direito internacional também, fontes de direito. E aí o Brasil, como ele tem uma norma ambiental muito avançada, então aí para um pesquisador, assim, que você lê uma norma europeia, os princípios são os mesmos, são bem próximos. Então, assim, não é lei grego. Tá. Entendeu? Você consegue ter uma noção muito clara de direito comparado. Mas, assim, o profissional dessa área, agrosustentável, de direito, vai ter que ter uma noção maior do direito aqui das suas várias ciências, não meramente ambiental.
Que bacana isso, que interessante. Desafiador, eu imagino. Sim. Também. Como que você enxerga, estando na FGV, sendo doutor na área, como que você enxerga a maturidade do direito no Brasil para isso? Eu digo até no sentido de grade curricular das universidades, interesse dos profissionais e até essa construção de arcabouço para que seja fomentada essa interação entre elas. Acho que a academia aqui, tá? Quando eu fiz a minha tese nessa linha de pesquisa, né, contrato, sustentabilidade, é uma linha muito nova ainda. Realmente eu sofri para achar doutrinadores já nesta linha, né? Eu fui pegar do agro, fui pegar de civil, fui pegar de contratos. Aí você vai juntando os pontos. Eu acho que hoje a academia ela está tentando estabelecer essa conexão. Não está ainda propriamente disponível, eu acho, de forma ampla para todos os alunos em todas as universidades, em todas as escolas de direito, entendeu? Uhum. Aqui não vou mencionar, por exemplo, a PUC tem um currículo muito clássico de direito ambiental, entendeu? Mas falta essa conexão com o agro. Na GV Direito de São Paulo, assim, para a graduação não tem nem direito ambiental. Entendeu? Uma coisa que a gente conversa lá na escola. Você pega o Mackenzie, tem uma linha de direito ambiental já. A Direito Rio de Janeiro tem direito ambiental, mas a conexão com o agro. Aí no INSPER tem o agro. Então, assim, você vê que a academia está correndo atrás dessas conexões, mas é tudo uma área muito nova, são temas muito novos. Assim, eu não vou brincar para você que... Eu ia estar imaginando que eu ia estar falando de UDR há 6 anos atrás. Não passava na minha cabeça. Sim. Entendeu? Não passava na cabeça. Não passava na minha cabeça. Da 5 anos atrás, que eu estava acabando o mestrado e começando o doutorado, o que a gente pensava? Mercado de carbono, um básico de pagamento de serviços ambientais, né? Alguma parte em contratual. De 5, 6 anos para cá, avançou demais. E assim, nessa mistura de temas. Entendeu? Quando que há 5 anos atrás eu estava pensando em falar da lei de mercado de carbono regulado brasileiro, natureza jurídica do crédito de carbono e se ele entra ou não como lastro para os instrumentos financeiros já disponíveis, circulação em mercado de capitais. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um reflexo, não era assim que elas tinham que estar já antenadas nisso, mas é uma consequência do que veio, entendeu? Sim. Avançou muito e precisa acompanhar. Agora vai correr atrás. Queria que você explicasse para a gente conceitualmente, então, o que é reforma agrária e o que é regularização fundiária, porque às vezes a gente até usa os conceitos de forma errada, acha que é uma coisa e está falando de outra. Então vamos começar do princípio explicando o que são essas duas coisas para quem está nos assistindo. Tá ótimo. Inicialmente, então, com relação à reforma agrária. O conceito de reforma agrária é o conceito jurídico. Ele está presente... Ele tem a presença dele, tem a presença do conceito no Estatuto da Terra, então lá tem a conceituação de reforma agrária, e aí eu vou trazer para você também um pouco do que é essa conceituação de reforma agrária. E na Constituição tem um capítulo em que se prevê a necessidade de reforma agrária. Reforma agrária é uma política de Estado, então não é uma política de governo. Passou um governo, vai para outro, não interessa. Política de Estado é aquela que permanece no tempo. Então, isso é o primeiro ponto. A reforma agrária é uma política de Estado, deve ser duradoura, permanente, e além de ser permanente e duradoura, ela visa reestruturar o ordenamento fundiário. Por que ela visa reestruturar o ordenamento fundiário? Porque ela visa diminuir desigualdade, visa conferir condições para todas as pessoas que têm uma aptidão agrícola de ter um pedaço de terra e poder cultivar e poder exercer a sua atividade para fins de subsistência. Então, quando a gente fala de reforma agrária, é uma reforma da estrutura agrária. Então, assim, a estrutura agrária não pode ser concentrada, tanto que o Estatuto da Terra fala de latifúndio, fala de minifúndio e fala de empresa rural. A empresa rural que seria o mais adequado, porque quando você fala de latifúndio, o latifúndio ele é improdutivo. Quando você fala de minifúndio, também é improdutivo. A terra muito pequena também não é adequada para produção agrícola, dependendo do tamanho dela. Então, quando você fala de latifúndio, também não dá, porque ele gera prejuízos à sociedade brasileira, gera prejuízos, gera desigualdade, concentração de renda, tudo isso é alguma coisa que deve ser evitada. Então, a reforma agrária ela visa reestruturar o ordenamento fundiário. Ele visa reestruturar essa questão de terras no Brasil. Então, essa é uma ideia importante. Reforma agrária tem um conceito jurídico no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504. Está lá. É uma lei antiga, mas está lá o conceito. Agora, quando a gente vai para a regularização fundiária, já muda um pouquinho. Porque a regularização fundiária não tem o conceito dela em nenhuma lei. Então, já vem aí o primeiro probleminha. Porque não existe uma conceituação
jurídica, mas é possível inferir essa conceituação jurídica de outros diplomas. Você tem o conceito de regularização fundiária, você tinha lá na Lei Minha Casa Minha Vida, só que era destinada para imóveis urbanos, não para imóveis rurais. Mas aí você consegue tirar, já foi alterada, já foi revogada a parte que tratava disso, mas eu vou trazer aqui para você um pouquinho do que é isso aí. Por favor. Regularização fundiária, o que é regularizar? É fazer com que uma coisa irregular deixe de ser regular. Então, a regularização fundiária é fazer com que aquela área que não cumpra, esse é um conceito mais amplo, né, de regularização fundiária, ela não está cumprindo, por exemplo, a sua função social. A função social do imóvel rural, ela é cumprida quando preenche alguns requisitos. E os requisitos estão previstos na Constituição também. Quais são os 4 requisitos? Os 4 requisitos são bem-estar dos trabalhadores, respeito às relações do trabalho, respeito às questões ambientais e produtividade econômica. Então, a conjugação desses 4 elementos gera a função social do imóvel rural. O imóvel que não cumpre a função social, ele é irregular, ele não cumpre o que ele deveria cumprir, que isso a própria Constituição coloca. Então, essa é uma primeira ideia ampla de regularização fundiária. Quando você fala que tem que regularizar algum imóvel rural, a primeira noção, uma noção mais ampla, é de fazer com que esse imóvel rural ele passe a preencher os requisitos, por exemplo, da função social, ele passe a cumprir a sua função social. O imóvel rural tem que cumprir a função social. Esse é um conceito amplo, mas tem um outro conceito mais específico, que é aí que pode haver algum tipo de mistura, né? Algum tipo de confusão, porque realmente são conceitos muito específicos e um pouco difíceis. Então, assim, regularização fundiária tem um segundo conceito, que é o seguinte: esse segundo conceito a gente pode buscar esse conceito da Lei 11.952, que fala da regularização de imóveis, é a lei da regularização fundiária na Amazônia Legal. Ela era uma lei que antes dessa lei teve uma medida provisória, e antes dessa medida provisória, tudo isso era criado dentro de um aspecto de um programa chamado Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o que busca essa regularização fundiária? Aí um conceito mais específico. Ele busca regularizar aquelas pessoas que ocupam terras públicas, aí já tem um conceito mais preciso, porque só terras públicas. Ele ocupa irregularmente terras públicas, e aí, a depender de alguns requisitos, como, por exemplo, uma produção efetiva, ele vai produzir, ele respeita as relações ambientais, respeita as relações de trabalho, aí o Estado... e ele vai pagar uma determinada quantia por aquela terra, aí o Estado concede um título para essa pessoa, que ela ocupa indevidamente essa área, porque ela não tem um título, é uma terra pública, mas aí o Estado concede esse título e, com base nesse título, essa pessoa vai conseguir, por exemplo, financiamento público. Ter acesso ela vai a crédito. Exatamente, acesso a crédito, ela vai passar a ser uma pessoa que tem acesso a políticas públicas. Então, a regularização fundiária, num aspecto mais específico, é isso. É uma política de Estado também, ela se vincula à reforma agrária. As duas políticas são importantes. A reforma agrária, reestruturação do ordenamento fundiário, tentando diminuir desigualdade, tentando fazer com que deixem de existir esses imóveis rurais não produtivos, latifúndios, minifúndios, e que passe a ser utilizado de uma forma adequada o nosso território. E, por outro lado, a regularização fundiária, ela é uma política complementar, mas num aspecto específico ela se vincula só a terras públicas. Então, por exemplo, na Amazônia tem muitas terras públicas ocupadas por esses pequenos produtores. Isso. E aí, a partir do momento que eles cumprem esses requisitos, eles podem ter acesso, eles ganham o título e têm acesso a políticas públicas. Então, assim, fazendo essa reforma agrária é mais ampla, regularização fundiária, ela tem essas duas concepções, né? A concepção ampla, que é enorme, que ela tem um vínculo grande com a regularização, com a reforma agrária, regularização e reforma. E tem um vínculo específico. Então, o vínculo específico é esse pequeno, e é voltado para pequenos produtores. Não é voltado... Ótimo. Política de Estado de regularização fundiária é para pequenos, é para pessoas que necessitam desse auxílio do Estado. Não é para grandes empresários, não é para Donos de grileiro, terras. não é para grileiro, não é para empresário, não é para
pessoas que se enquadrem no perfil para acessar essas políticas. Eles têm aptidão agrícola, mas não têm o acesso a essas políticas de Estado. Então, basicamente, assim, fazendo é difícil, não é fácil essa conceituação. Espero que eu tenha conseguido trazer os aspectos fundamentais dessas duas. São duas políticas de Estado importantes que se complementam, se ligam, se vinculam. A gente vê que o agronegócio nem sempre sabe dialogar com ambientalistas, com pessoas que lidam mais com a questão, a causa, os propósitos a favor do meio ambiente. E você é uma figura que transita muito nos eventos do agro, está sempre tendo interlocuções, conversando muito com atores diferentes do agronegócio. Queria que a senhora explicasse um pouquinho como que é essa tarefa de trazer a ciência, trazer dados, trazer fatos concretos da ala ambientalista, digamos assim, da realidade do meio ambiente, para dialogar com o agronegócio, que é super interessado na preservação do meio ambiente, mas a gente precisa colocar isso em pratos limpos muitas das vezes, né? Bom, eu acho que não tem um antagonismo pela natureza e tem muitas vezes um antagonismo de agendas pela politização da agenda, tá? E por interlocuções truncadas, muitas vezes, dos dois lados. Tá? Então, os ambientalistas defendem o meio ambiente, eles estão corretos em defender o meio ambiente, porque eles estão defendendo a produção de vida no planeta. Como nós vivemos, como nós entendemos isso, e particularmente no Brasil, onde o meio ambiente é um bem público, não é um bem privado. Então, ele é de todos os brasileiros. Por outro lado, a agricultura produz alimentos e produz alimentos com base nessa produção da vida. A produção de alimentos é uma produção de vida. Eu não vivo sem alimentos, mas eu não vivo sem oxigênio. Então, não tem uma contradição, tá? Mas a politização da agenda coloca atores políticos que vivem das tensões dos problemas e não da convergência de interesses e de soluções. E aí, isso é muito claro quando você tem, por exemplo, uma parte de setores econômicos, não só a agricultura, que adotou até recentemente um negacionismo em relação à questão climática. Ainda até adotam, tá? Com tudo que está acontecendo no planeta, e como se não fosse legítimo você reconhecer o problema e, para construir soluções, você demandar tempo. Isso foi o que aconteceu no Código Florestal. Você pactua na democracia soluções, que obviamente nunca são do meu lado ou do seu lado, uma terceira posição, assim são as negociações. O Acordo de Paris, por exemplo, na questão climática, é a construção de uma terceira posição, com outros, como é que você constrói convergência de interesses para obter consensos. E você, na realidade, para construir isso, você abre mão de parte do seu poder. E você permite que outros atores estejam na sala, você permite que outros setores e que outras verdades também componham a sua verdade. Então, quando você polariza o problema, você é o dono dessa verdade. Quando você traz para a solução, você tem que compartilhar isso com outros, porque são outras visões, não só a sua, que vão permitir que uma situação de problema vire uma situação de solução e vão permitir que você caminhe junto na construção dessa solução. O Código Florestal foi isso durante anos. Né? Não se reconheceu o que o Código queria, houve a implementação baixíssima do Código Florestal, embora seja uma lei desde 1934, que foi sendo progressiva, em 1934, sendo mudada. Por outro lado, é uma lei que também vilanizava aqueles que produziam alimentos como desmatadores ou criminosos ambientais, quando, na realidade, nem todo mundo era isso, além do fato de nós termos uma informalidade na agricultura, particularmente a agricultura de pequeno porte, no Brasil. Pessoas que têm propriedade de terra há 70, 80, 90 anos, e essas pessoas, como eu vi em São Francisco, a agricultura de vazante ser considerada crime ambiental na leitura do que estava sendo aplicado. Então, se você não tiver bom senso, você não consegue fotografar esses vários Brasis e fotografar as várias demandas do mundo sobre o Brasil. Né? E, obviamente, construir aquilo que seja palatável para a gente, que seja palatável para o mundo. Se a gente quer ter papel internacional, que não é só o papel de comércio internacional na segurança alimentar, mas é um papel de solidariedade, um papel de um país que tem paz
entender as transformações do mundo, de compartilhamento de tecnologias, de escolher parceiros, investimentos, reduzir seus custos, entender aquilo que você é capaz de produzir, ter preço justo no mercado que compra, tanto nacional quanto internacional. Então, as desigualdades, elas são sempre presentes de várias maneiras. Então, eu não compreendo isso. Eu acho que é uma perda de tempo enorme. Quem quer exercer o poder político pela polarização, não estou falando que na disputa democrática você não tem que ter polarização, você tensiona para poder conseguir. Não. Agora, demora muito hoje, no Brasil, numa desconfiança que foi construída no país, de você ter uma melhor relação entre a sociedade e o setor público. E essa não é uma discussão político-ideológica, isso é uma discussão dos interesses do país. Só política ideológica a gente cuida de outro jeito, partido A, partido B, eu não sou afiliada a nenhum partido político. Entendeu? Agora, eu acho que nós temos que voltar a aprender a dialogar, temos que voltar a aprender a ouvir o outro, e temos que voltar a exercer a capacidade de sermos criativos na produção de soluções, sabendo que o poder desloca. Esse poder vai se deslocar para você construir soluções. Esse poder se desloca em nome e a favor do povo brasileiro, e não de pequenos grupos que acham que podem viver disso como se fossem donos de uma única verdade. Não é, não acredito nisso, não acredito em nada que seja feito na base da tragédia, não acredito em nada que seja feito na base de ameaça. Não se constrói um país melhor, mais justo, mais sustentável, com ameaças ou com tragédias. Você constrói com o povo participando, entendendo a diversidade desse povo, entendendo a diversidade de situações desse país. Eu convido o Brasil a ser parte do futuro. Para de movimentar o passado e topa ser um país do futuro. Comece a construção agora. É isso que vai estar acontecendo agora. Está nesse processo que vai acontecer em Belém, vai acontecer no Brasil, vai continuar ano que vem com a presidência do Brasil, da COP, que só termina no final de 2026. O que a gente quer disso? Se você não gosta, você gosta do verde escuro, o outro gosta do verde claro, ou gosta do azul, tudo bem. Isso é uma discussão que nós, brasileiros que vivemos na democracia, temos o direito de conduzir. Agora, não acho que ser brasileiro, que quer estar melhor no futuro, é excluir a contemporaneidade, o debate contemporâneo político global. O Brasil faz parte do mundo, não desembarcamos do mundo, temos que entender que mundo é esse, mudança que está vindo, e parar com essas churumelas de quem quer viver de passado. Tá? Deixa o passado lá, esse passado nos traz até aqui também, tá? Mas a ousadia do presente de querer falar assim, nós queremos cuidar do Brasil. Parem de falar mal do Brasil, como eu falo, pare de terceirizar o Brasil. Os brasileiros devem cuidar do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira e eu estou cuidando do meu país. Convido a todos que durante esse ano na COP30, todos os brasileiros, todos, do agro, não agro, todo mundo gosta de arroz e feijão, eu adoro. Também passe a gostar de clima, porque isso interessa para o desenvolvimento do país, interessa para a voz do Brasil, no Brasil e no mundo. O resto, para mim, é de gente que quer dividir o Brasil, fragmentar o Brasil, viver de pequenez. Nós não somos isso. Esse país é um país incrível, uma sociedade incrível, com todos os problemas que nós temos. Eu volto toda vez, eu moro no Brasil, quando eu desembarco aqui, falo assim, cara, estou de volta à minha casa, tenho o passaporte do Brasil, apresento com orgulho, e quem quiser ser moderno, contemporâneo e feliz, venha ser brasileiro, porque isso sim é um país feliz. Muito obrigada. A segunda temporada do Arroz, Feijão e Clima fica por aqui e agora é pra valer. A gente começa a trazer episódios direto de Belém do Pará e também não só os episódios em si, mas produções para as redes sociais. Então já fica o convite para você seguir a gente lá no Instagram, Arroz, Feijão e Clima. Tem muito conteúdo surgindo ali que a gente gravou pré-COP, durante a COP. Então também fica o convite para você seguir a gente não só para agora, mas para entender a cauda longa dessas pautas. O pós-COP30 também vai estar lá no Arroz, Feijão e Clima. Os nossos episódios vão ao ar toda quarta-feira. A gente está no YouTube, está no Spotify, está no Instagram para você ver trechos das nossas conversas, esses conteúdos que têm o objetivo, a finalidade de criar esse diálogo entre agronegócio, produção de sistemas alimentares, né, a produção alimentar, os sistemas alimentares, mas também falar de mudanças climáticas, de biodiversidade, do futuro do planeta. Então a gente te espera ansiosamente na terceira temporada do Arroz, Feijão e Clima e além, é claro. Então eu te espero nos próximos episódios, nas redes sociais, e se você quiser interagir com a gente de forma mais direta também, além dos comentários, escreve pra gente lá no arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente te espera na terceira temporada do Arroz, Feijão e Clima, direto de Belém do Pará.